Pessoal, bom dia. Isso aqui é retomando agora nossos conteúdos. A segunda parte da apostila da semana 3, que foi interrompida ontem devido a problemas técnicos. E aí acabei deixando só a primeira parte e agora eu vou dar continuação. Aproveitei também para poder elaborar algumas explicações em outro material para facilitar, já que eu estava tendo muita dificuldade aqui para desenhar os números na tela. Então, vamos lá. Vou primeiro compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, a nossa próxima atividade é essa daqui. Iniciando pela primeira questão, que diz o seguinte: em uma loja, o preço de uma máquina de lavar é dado pela expressão 250 mais 12p. No caso, seria como se dissesse o seguinte: olha, você vai comprar essa máquina de lavar, vai dar 250 de entrada e mais 12 parcelas, que ele diz aqui no final, deixa eu pegar aqui a canetinha, que vai ser R$ 96,50. Até aí, ok. Então, gente, pela própria dedução, a gente conseguiria entender que seria o seguinte: você ia multiplicar o 12, que no caso são 12 parcelas, digamos que você divide em 12 vezes, vezes 96,50 e acrescentar os 250, ok. Isso digamos, a utilidade das nossas expressões algébricas. A gente utiliza uma fórmula, digamos assim, quando a gente não sabe o valor daquela variável. Então, acrescenta-se a letra, olha, veja aqui, é 250 e acrescenta a letra aqui para representar o valor que a gente não conhece. Depois que se soube que era 96,50, agora basta a gente substituir para conseguir encontrar o valor. Então, vamos lá. 250, lembrando que sempre que tem multiplicação, você não vai fazer as adições, só faz a adição depois de fazer todas as multiplicações. Lembrando também que quando tem número e letra, é como se estivesse havendo a multiplicação. Então, vamos lá. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Pegar o 12, multiplicar pelo 96, que dá 1.158. Depois, acrescento 250, que dá 1.408. Então, esse é o valor total da máquina de lavar. Mesma coisa, ó, nessa outra situação, a segunda questão. Ele pede para escrever uma expressão algébrica para representar o valor a ser pago a cada compra. No caso aqui, se eu compro 12 caixas de sabão em pó, vai ser 12x. Por quê? Eu não sei o valor em reais, mas ele deu aqui como se fosse x reais, porque eu ainda não sei, justamente. Então, a representação, a expressão algébrica correspondente a isso é 12x. Mesma coisa na segunda. Uma caixa de sabão em pó e 3 pacotes de biscoito. Uma caixa de sabão em pó é 1x. Aqui, ó, tá aqui embaixo, porque tá um pouco apagado. Deixa eu aumentar aqui o zoom. E ele diz aqui que 3 pacotes de biscoito. O biscoito aqui está representado por Z, então vai ser mais 3Z. A partir disso, depois a gente pode criar, depois de saber o valor, a gente pode substituir e encontrar o valor real. No caso aqui, por exemplo, vamos supor que vou colocar aqui só uma caixa de sabão em pó, 1x. Nesse caso aqui, ó, embaixo, depois de vocês fazerem todas as expressões algébricas, vocês vão substituir elas acrescentando aqui os valores, porque agora ele já deu o valor do sabão em pó. Sabendo que aqui x representa o valor do sabão em pó, vou só substituir. Uma vez 10,80, que vai dar igual ao próprio 10,80. É basicamente isso que vocês vão fazer aqui nessas alternativas agora. Depois de saber os valores. O do biscoito é 3,20 e do queijo é 12,50. Então, vocês vão calcular e trazer o valor numérico disso. O valor numérico nada mais é do que o resultado que você encontra quando substituir as letras pelos valores reais das letras. Na terceira questão, ele pede o seguinte: identifique o coeficiente e a parte literal de cada monômio. Eu já expliquei para vocês, naquela primeira parte introdutória, que o coeficiente é um número e a parte literal é a parte em letra. Então, o que é que vocês vão fazer? Sempre que tiver para fazer essa divisão, vocês tracem um risco para até onde tiver número, e antes do número é coeficiente, depois do número é tudo parte literal. Esses numerozinhos que ficam nas letras são os expoentes. Os expoentes fazem parte da parte
literal. Ó, por exemplo, esse daqui também, ó, 3 raiz de 5, corta aqui, ó, esse aqui seria meu coeficiente, esse aqui é a minha parte literal. Professor, e quando não tem número? A gente considera que tem um número 1 na frente aqui e o coeficiente é igual a 1. A quarta questão pede para indicar a soma das áreas. No caso, por exemplo, ele pede para que você determine o monômio que representa a medida da área total de cada composição. Ele já deu bem aqui as áreas dentro. Então, o que é que vocês vão fazer? Por exemplo, aqui é esse 3xy e esse daqui é 2,5xy. Então, você vai fazer o quê? Para poder saber a área total dessa figura? Vai só somar as áreas que já foram dadas aqui em cima. Então, eu pego a área do quadrado aqui, 2,25, e a área aqui do retângulo, 3xy, que dá um total de 2,25, 3xy, porque a gente sabe que na adição permanece a parte literal e você vai apenas somar os números. 3 mais 2,25, 5,25. Vai fazer a mesma coisa aqui com a letra B. Na quinta diz o seguinte: para cada uma das figuras a seguir, escreva um problema relacionando o número que representa a medida do perímetro. Então, a gente tem que lembrar que o que? O perímetro é a soma de todos os lados da figura e o valor numérico desse monômio para determinado valor de variável. Gente, eu vi que na apostila de vocês, a maioria não tem essa atividade aqui, mas de qualquer forma eu vou explicar ela bem rapidinho, de forma sintética, para não perder muito tempo. Mas eu vi que não vou estranhar se não tiver na de vocês, porque eu vejo de vários alunos que realmente não tinha essa parte. Então, vamos lá, o perímetro. Primeiro, o perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, aqui vou somar o 4x mais o 4x mais o 3x, que no caso dá igual a 11x. Se eu substituir o valor de 1 por 1, o valor de x por 1 vai dar igual a 11, porque vai ser 11 vezes 1, que é igual ao próprio 11. Vocês vão fazer a mesma coisa com essa letra B aqui. Soma todos os elementos. Depois, vocês vão dar um valor, no caso aqui, para A e um valor para B. Aqui, no caso, era para você trocar com um colega, mas a gente sabe que, devido à pandemia, não pode ser feito isso, então vocês fazem por vocês mesmos. Aqui é a classificação. A gente tem os polinômios, digamos assim, é a regra geral. Todo monômio, binômio, trinômio é um polinômio. Mas a gente tem a divisão de monômio quando é um elemento. Ó, veja que não tem nem mais nem menos aqui. Binômio, quando tem dois elementos, ó, dois elementos. Porque ela tem essa divisão feita justamente pelo negativo. Tem um termo aqui, dois termos aqui. E trinômio, que é, por exemplo, esse caso. Veja que eu tenho a separação em dois lugares. Então, são três elementos. 1, 2, 3. Separados aqui pelo mais e pelo menos. Então, como são três elementos de um monômio, são 1, 2, 3, trata-se de um trinômio. Aqui ele pede a mesma sistemática da primeira questão. Ele diz: Gustavo foi ao supermercado e comprou X quilos de arroz, Y quilos de feijão e Z quilos de laranja. Aí ele pede que você escreva um polinômio para representar o total de gasto de compra, sabendo que ele pagou R$ 3,90 por quilo do arroz, R$ 6,10 por quilograma de feijão e R$ 3,20 por quilograma de laranja. Então, vamos lá. É 3,90 de X, que no caso é quem? Arroz. É 6,10 de feijão, ó, que o quilograma de feijão é 6,10. E 3,2 quilos de laranja, que no caso aqui ele deu como Z. Então, a partir dessa expressão algébrica, digamos, dessa formulazinha para resolver a situação, a gente vai conseguir encontrar o valor total a ser pago. Porque, digamos, depois eu descobri que eu comprei 2 quilos de arroz, vamos colocar para facilitar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e 1 quilo de laranja. Depois eu vou só substituir aqui nas letras e aí vou somar tudo para ter meu resultado, ou seja, meu valor numérico.
Mesma coisa aqui com a oitava, então não vou nem explicar tanto a vocês, é a mesma sistemática. Ele pede também que para escreva um polinômio que representa a medida do comprimento do segmento de reta em destaque em cada item. No caso aqui, por exemplo, no de vocês nem estava marcado, no meu também não, porque aqui deveria ser colorido, então nem tem muito como cobrar de vocês. Mas seria mais ou menos o seguinte, por exemplo, nessa situação, poderia colocar AB, com um tracinho aqui por se tratar de um segmento de reta, mais 5x dá igual a quem? A 7x. Porque, ó, vejam que isso aqui, ó, compreende tanto o 5x como esse aqui que a gente não conhece. Pela lógica, a gente entende que aqui seria quem? 2x. Porque 2x mais 5x, 7x. Mas essa é a fórmula que a gente utiliza. Até porque, através dessa fórmula, quando eu passasse esse 5x para cá, ia subtrair pelo 7x e ficaria exatamente o valor de 2x representando a B. Essa daqui eu fiz para vocês, que ela é um pouco mais complicada. Então, só coloca esse valor aqui, que fica tudo ok. Até porque a apostila de vocês nem tem essa parte. Eu também retirei essa parte do vídeo, por uma questão que a maioria dos alunos não tem acessibilidade à internet boa e o vídeo é prolongado. Essa parte da tirinha também eu retirei devido a ser uma questão mais de lógica do que de só de interpretação matemática, não necessariamente matemática, ela está mais ligada a uma questão, está mais parecida com a questão de português, então eu retirei aqui para vocês. E aí a gente vai para a nossa terceira atividade. Ele pede que simplifique as expressões. Como é que a gente faz para simplificar? Por exemplo, eu tenho que x mais x. Como são tem a mesma parte literal, eu posso somar, que seria mais ou menos 1x mais 1x mais 1x. 1 mais 1 mais 1 dá 3x mais x mais x. Por ser adição, apenas repete a letra x. Mesma coisa vocês vão fazer com essas restantes. Veja que tem a mesma parte literal, então você vai só somar os elementos da frente. Essa é uma adição simples. Ele pede aqui que você determine um número, é uma questão interpretativa também, que diz a somando 107 milímetros, um valor que somado, um monômio que somado a 7, um valor que somado a 107 milímetros tem como resultado 38,9. Seria mais ou menos o seguinte: x mais, que está dizendo aqui que é somado com 107, é igual a 138,90, colocar só assim. Então, gente, a expressão disso aqui seria só passar aqui o 107 para o outro lado. Como ele está positivo, passa negativo. Seria 138,9 mn. E no caso, vocês, para poder descobrir esse valor, coloquei x aqui, mas no caso seria mn. Vocês vão encontrar um valor em mn. Vocês apenas vão subtrair 138,9 menos 107 mn, que vai dar um valor, que aí vocês vão representar como mn para encontrar o monômio. Só subtrai 138,9 menos 107 e coloca aqui o valor que vocês encontrarem aqui e atrás coloca mn para ver o resultado do monômio. Mesma coisa vocês vão fazer com essas outras. Aí aqui na terceira ela pede que escreva um monômio que represente o resultado de cada cálculo. Vamos lá, gente. Multiplicação de novo e agora no caso divisão de monômios. Sempre lembrando da questão das propriedades das potências. Vamos lá. Eu expliquei para vocês
que, diferentemente da adição, que só pode ser feita quando tiver os mesmos elementos, ó, veja que aqui, ó, a parte literal é diferente. Na multiplicação pode, normalmente. Só que o que você vai fazer? Você vai multiplicar número por número, ó, 2 vezes 3, 6, e letra por letra. Mas só pode multiplicar a letra por a mesma letra. Não tem outra letra X aqui do outro lado para multiplicar, só repete. Não tem outro Y aqui para multiplicar, só repete. Então, fica 2 vezes 3, 6. X não tem por que multiplicar, repete o X. Y não tem por que multiplicar, repete o Y. Que aí dá o resultado de 6xy. Fiz aqui, acho que eu fiz outro exemplo também. Pronto, esse aqui dá aqui embaixo. Onde eu vou ter por que multiplicar. Por exemplo, aqui. De novo, número por número, 2 vezes 5, 10. Letra por letra. Tem alguém para multiplicar por A? Não, então repete. B tem outro B aqui para multiplicar. Tem B dos dois lados, então sempre lembrando, quando não tem expoente em cima, é como se fosse 1. Para multiplicar B vezes B, vai ser o próprio B, e a gente faz só a soma aqui dos graus, no caso, dos expoentes. 1 mais 1, 2. O C também não tem por que multiplicar, veja, só tem esse C aqui desse outro lado, então repete. Então, aqui a nossa multiplicação daria um total de 10AB ao quadrado C. Na divisão, mesmo processo. Só que lembrando que, como na matemática a divisão é ao invés da multiplicação, a divisão você vai fazer normal, 15, a mesma coisa, número por número, letra por letra. 15 dividido por 3 dá 5. Na divisão, quando você vai dividir, tem até na nossa primeira atividade, quando você vai dividir dois elementos que têm a mesma base, você, para conseguir encontrar o resultado, permanece o elemento base, ou seja, permanece o valor da base, e vai apenas subtrair os expoentes. Então, 4 menos 2, 2. Então, 4 dividido por 2, 4A4, A elevado a 4 dividido por A elevado a 2, dá igual a A elevado a 2. Nesse caso aqui, eu tenho B elevado a 3 dividido por B elevado a 3. Eu subtraio também. Permanece o B, 3 menos 2, não, 3 menos 1, 2. O C não tem por que dividir, repete. Então, fica aqui 5A ao quadrado, B ao quadrado, C. A quarta eu retirei para vocês também, porque é exatamente essas mesmas coisas que já tem aqui em cima. Só que tudo amontoado. Lembrando também que quando a gente tem aqui essa parte de potência, com esse outro número base, entre parênteses, a gente vai fazer a potência da seguinte maneira. Para facilitar, você realmente faz o 3 elevado a 3, que 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E o 3 também aqui, indicando quantas vezes vai se repetir o x ao quadrado. 1, 2, 3. A mesma coisa que eu fiz com 3 aqui, eu faço com x ao quadrado. A gente sabe que multiplicando aqui, ó, x vezes x permanece a base. E aqui pela multiplicação, a gente soma só os expoentes. 2 mais 2 mais 2, igual a 6. Só que a gente também tem uma propriedade lá das potências que diz o seguinte: 2 vezes 3, eu posso multiplicar direto. Tendo esse parêntese aqui, eu posso multiplicar direto fazendo 2 vezes 3, que dá igual a 6. E vocês vão fazer a mesma coisa nos outros. Aqui a gente agora vai estar falando de sequência. Sequência é quando, tipo, existe um padrão no aumento dos números ou também na diminuição dos números. Por exemplo, aqui, eu tenho 3, 7, 11, 15. O que é que vocês observam de padrão? Primeiro, a coisa mais fácil para você ver a sequência é você subtraindo pelos elementos anteriores. Por exemplo, quando eu subtraio 7 menos 3, eu encontro quem? 4. 4 aqui é o nosso padrão. Por quê? 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. Então, a gente consegue ver os próximos termos a partir disso. Por exemplo, o próximo termo aqui vai ser 15 mais 4, 19. Então, vocês vão fazer e tentar entender a mesma coisa nessas outras situações. Eu retirei aqui a letra C porque basta a letra A e a letra B para vocês treinarem.
Essa daqui é a mesma coisa, por isso também retirei. Aqui é só vocês pegarem a mesma sistemática, vendo? 2, aqui 6. Aí vai vendo aqui e vai vendo qual o padrão que ela está aumentando. A oitava questão é bem completa, por isso eu deixei ela permanecer e retirei as outras que estavam mais como repetitivas. Então, vamos lá. Ele pede para que você observe a sequência aqui. Ele diz que regularidade você pode observar nessa sequência. Primeiro, eu vejo que o seguinte, está dobrando. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, é como se estivesse multiplicando por 2, né? A gente sabe aqui que é como se estivesse multiplicando por 2. Só que também tem a questão do expoente. O expoente ele vai aumentando em quanto? Em 3 em 3. A diferença de 5 para 2 é 3. Então, vamos lá. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Então, isso aqui a gente sabe que, pela propriedade das potências, eu teria que estar multiplicando também por 3. Por quê? Quando eu multiplico x2 vezes x3, dá quem? x5, que é esse nosso termo daqui. Para poder conseguir somar mais 3 expoentes, eu tenho que colocar aqui o expoente x3. Aí ele pede, escreve os dois próximos termos dessa sequência. Isso aqui eu vou deixar com vocês. Mas dá de entender que é, por exemplo, 24 vezes 2, 48. 11 mais 3, 14. Acabei errando a resposta de novo. Com exceção da primeira, divida o termo divida cada termo da sequência pelo anterior, o que você pode observar. Por exemplo, bem aqui. Dividir 18, x sobre 8, dividido por 6, 5x. É aqui que a gente faz ver aqui o nosso produto. Porque aqui, como está multiplicando, o contrário é dividindo, e é assim que a gente vai encontrar a nossa regularidade. Naquele caso lá, era somando, e aqui é multiplicando. Mais à frente, vocês vão estudar em progressão aritmética e progressão geométrica, essa diferencinha mais a fundo. Mas, por enquanto, quanto cabe a vocês saberem, por exemplo, dividindo aqui, ó, 12 por 6 dá 2. E x8 dividido por x5 é a subtração, 8 menos 5, 3. A gente acabou de ver nos exemplos anteriores, que na divisão, divide o número normal, 12 por 6, 2, e subtrai os expoentes, 8 menos 5, 3. Então, veja que essa é a nossa regularidade. Aí ele pede também que a gente defina a maneira recursiva. O que é a maneira recursiva? É tipo a fórmula para poder a gente encontrar. Essa é a maneira recursiva dele. Por quê? Esse n representa o número que eu quero encontrar, o termo que eu quero encontrar. Então, eu pego o termo anterior e vou multiplicar por 2x3 para poder conseguir encontrar o resultado. Essa é a lógica. Por exemplo, se eu quero encontrar aqui o terceiro termo. O terceiro termo a gente já sabe o que é 12x3. Mas vamos ver se bate. Para encontrar o terceiro termo, primeiro eu vou aqui, ó, subtrair, eu coloco onde tem o terceiro termo, no lugar de n eu vou colocar. Se é o terceiro termo que eu estou procurando, eu vou colocar aqui e aqui. É o terceiro termo menos 1, no caso. O segundo termo, vezes 2x6. 2x elevado a 3. No caso, para encontrar o terceiro termo, eu vou estar aqui multiplicando 6x5, que é jovem dado também na questão, vezes 2x3, que no caso daqui 12x8, porque 2 vezes 6, 12. x3, x5 mais x3 dá igual a x8. A 10 eu vou deixar a critério de vocês, no caso vocês vão só criar, represente por um monômio a medida da área de um quadrado com a medida de comprimento de um dos lados 2x e y2. Então, aqui a gente, ao lado, a gente sabe que para encontrar a área é L ao quadrado. Que é a mesma coisa de dizer que é L vezes L. No caso aqui, ele já está dando o comprimento do lado, então vocês vão só multiplicar, até porque está se tratando de um quadrado. Só multiplica esse valor e vocês encontram o monômio. Aqui, ó, vocês vão só somar normal. Por exemplo, eu peguei o A aqui, ó.
x3 menos x2 ao quadrado mais 8x menos 7. Depois b, ó, 2x ao quadrado mais 10. Primeiro, como é que eu vou somar isso aqui? Só posso somar os termos, sempre lembrando, na adição é diferente. Só posso tornar os que tiver a parte literal igual. Os que têm a parte literal igual são esse e esse. Vou mudar aqui de cor. E esse e esse. Porque justamente não tem letra. Então, eu vou lá. Repito os que não tem com quem somar e somo esses outros. Menos x, menos 3x ao quadrado, mais 2x ao quadrado dá menos 1x ao quadrado, ou então menos x ao quadrado. Por quê? Número maior é negativo, então faço a subtração. Aqui, número maior é positivo, faço a subtração, fica mais 3. Repetir aqui o menos 8, porque não tem com quem somar. Então, o resultado aqui é x3 menos x2, que eu encontrei daqui, mais x8, mais 3 daqui. Aqui ele pede para observar os retângulos a seguir. No caso, ele está errado, porque bem aqui é um quadrado. E aqui também é um quadrado. Mas vamos lá. E ele diz, para cada item, determine o polinômio reduzido que representa a medida da área total de cada composição. Veja só, aqui ele ainda não deu a área, naquela outra questão já deu. A gente sabe que aqui, ó, é base vezes altura, se a gente fosse considerar sendo retângulos. Mas a gente sabe que é quadrado, né? Mas, de qualquer forma, retângulo e quadrado é como se fosse o mesmo cálculo. Multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, para encontrar a área. Então, o que eu fiz primeiro? A área de A, pela sistemática que eu já expliquei a vocês, é 4x elevado a 4. Sabendo disso, eu vou fazer a área de todos eles só multiplicando de cima pelo de baixo, que é base vezes a altura. E para eu conseguir encontrar a figura desse total, eu vou só somar a área desse com a área desse. Esse aqui eu já fiz a área, no caso deu 4x elevado a 4, e aí eu vou somar com o que eu encontrar aqui. Gente, o que é que vocês precisam saber aqui para a terceira questão? Primeiro, perímetro é a soma de todos os lados. Então, vocês vão somar esse e esse. Depois esse, e subtrair o valor que você encontrou desse aqui, menos o valor que você encontrou desse aqui. Lembrando que, por ser isósceles, esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse. E aqui, por ser um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, 3a menos 1 vai ser aqui, aqui e aqui também. Então, você vai somar 3a menos 1 3 vezes. E aí vai subtrair, e pega esse valor aqui e vai subtrair pelo valor que você encontrar aqui no equilátero. Para calcular os produtos, vocês vão fazer a mesma sistemática que eu expliquei na primeira atividade. Pega o número aqui por cada um dos elementos, e aí faz uma multiplicação normal. Esse daqui também é bem simples, vou deixar a critério de vocês, até porque vocês que vão escolher também o valor numérico para substituir, encontrar aqui a área do retângulo que vocês desejarem fazer. E essa daqui, ó, eu retirei porque envolve muita questão de geometria, volume, e apesar de ser um conteúdo fácil, e em tese vocês já precisarem ter esse entendimento, mas eu retirei esse aqui porque ele é repetitivo enquanto ao assunto que a gente está estudando, e por ter umas partes da geometria que vocês ainda não conhecem. Isso é o que a gente vai ter de aula por enquanto. Depois eu vou retornar com equações incompletas. Assim que eu puder, gente, eu peço desculpas e pela demora, mas é porque, de fato, a professora está muito corrida e, em tese, eu deveria estar de férias, né? Mas eu vou tentar ao máximo ver se eu consigo mandar esses vídeos para vocês o quanto antes, viu?